Vai. O que é absolutismo? Absolutismo é uma teoria política que defende a ideia de que alguém deve ter o poder absoluto independente de qualquer outro poder. Fortaleceu-se durante a Baixa Idade Média, com as alterações socioeconômicas decorrentes do renascimento do comércio, da urbanização e do surgimento da burguesia. Funcionou a formação do Estado Nacional. Agora vamos falar um pouco sobre o que é o Estado Nacional. O Estado Nacional foi uma nova configuração sociopolítica, onde os seis passaram a assumir um perfil próximo ao absolutismo, onde teve seu auge com Luís XIV, rei da França, com sua famosa frase, "O Estado sou eu", onde mais para frente falaremos mais sobre ele. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o absolutismo em Portugal. Portugal, enquanto era um reino, verdadeiramente nunca existiu absolutismo, mas sim o que os monarcas chamavam de uma monarquia tradicional, pois o rei português sempre teve poder limitado pelas cortes e por outros órgãos de soberania. No entanto, também é verdade que o reino de Portugal passou por várias fases de desenvolvimento, em um sentido crescente do aumento de autoridades e concentração do poder nas mãos dos reis. Durante o desenvolvimento da autoridade em Portugal, o seu constante aumento do poder, as figuras mais importantes são Dom João I, desenvolvendo-se com Dom João II e com Dona Maria I. Em Portugal, o absolutismo foi pacífico, pois todos os reis tinham que jurar e se comprometer com o país e respeitar o povo, as leis da igreja, privilégios e várias outras coisas. As principais causas para o absolutismo na Espanha foi a unificação do país. Durante séculos, os diversos reinos cristãos que ocupavam o território espanhol lutaram pela expulsão dos muçulmanos na Península Ibérica. A partir do século XIII, só havia na Espanha dois grandes reinos fortes e em condições suficientes para disputar a liderança cristã da região, o de Castela e o de Aragão. Em 1469, a rainha Isabel de Castela casou-se com o rei Fernando de Aragão. O casamento de Fernando e Isabel unificou politicamente a Espanha. A partir deste momento, os espanhóis intensificaram sua luta contra os árabes, que ainda ocupavam a cidade de Granada, na parte sul do país. Após a completa expulsão dos árabes, o poder real se fortaleceu e, com a ajuda da burguesia, a Espanha também se lançou às grandes navegações marítimas pelo Atlântico. Luís XIV, que adotou o sol como símbolo de seu poder, criou uma infinidade de outros símbolos para demarcar sua posição de monarca absoluto. Num tempo em que poucos sabiam ler, era necessário que as aparências pudessem revelar poder e prestígio. Além de transformar um espetáculo, a vida do rei, o absolutismo foi baseado em teorias defendidas por diversos pensadores, que buscam explicar e justificar o poder absoluto dos reis. Na França, dois teóricos foram os principais responsáveis por uma justificação: Jean Bodin e Jacques Bossuet. Esses pensadores defendiam a ideia de que a autoridade do rei vem diretamente de Deus, e sendo assim, o povo devia simplesmente obedecer-lhe. O rei estava sujeito apenas à lei denominada por Deus. Assumindo integralmente a teoria do direito divino, Luís XIV se consagrou como a própria encarnação do absolutismo na França. Quando assumiu o trono, o país estava em intensa crise econômica e social, motivada pelas guerras religiosas, epidemias, fomes, misérias e desempregos. Tal situação originou revoltas armadas que os historiadores costumam chamar de frondas. Parte da nobreza, deputados e soldados que retornavam à guerra se rebelavam contra o governo.
Nicolau Maquiavel é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de haver escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. Os recentes estudos do autor e da sua obra admitem que seu pensamento fosse mal interpretado historicamente. Viveu a juventude sob o esplendor político da República Fiorentina, durante o governo de Lourenço de Médici, e entrou para a política aos 29 anos de idade, no cargo de secretário da segunda chancelaria. Nesse cargo, Maquiavel observou o comportamento de grandes nomes da época, e a partir dessa experiência, retirou alguns postulados para sua obra. Depois de servir em Florença durante 14 anos, foi afastado e escreveu suas principais obras. Conseguiu também algumas missões de pequena importância, mas jamais voltou a seu antigo posto como desejava. Jean Bodin foi um jurista francês, membro do Parlamento de Paris. Ele é considerado por muitos o pai da ciência política, devido à sua teoria sobre a soberania. Baseou-se nessa mesma teoria para afirmar a legitimação do poder do homem sobre a mulher e da monarquia sobre a gerontocracia. James I, ou James I, apaixonado por teologia, o rei ordenou a tradução da Bíblia que leva seu nome, a Bíblia do Rei Jaime, que ainda até os dias de hoje é oficial da Igreja Anglicana. Jaime era um homem muito instruído e inteligente. Segundo Henrique IV da França, Jaime era o mais erudito tolo da cristianidade. Thomas Hobbes foi um matemático, teórico político e filósofo inglês. De acordo com Hobbes, tal sociedade necessita de uma autoridade a qual todos os membros devem render o suficiente da sua liberdade natural, por forma a que a autoridade possa assegurar a paz interna e defesa comum. Jacques Bossuet foi um bispo e teólogo francês. Foi um dos primeiros a defender a teoria do absolutismo político. E ele criou o argumento que o governo era divino e os reis recebiam o poder de Deus.